Você já percebeu como quase todo mundo ao seu redor parece viver exatamente da mesma forma? Acordam, pegam o celular, rolam a tela por minutos ou horas. Repetem opiniões que ouviram em algum lugar, defendem ideias que nunca questionaram, buscam a aprovação de pessoas que também estão perdidas e no final do dia sentem um vazio estranho. Agora vem a pergunta incômoda: e se você também estiver vivendo assim? E se, sem perceber, você estiver vivendo exatamente como aquilo que Friedrich Nietzsche chamava de rebanho? A palavra pode soar ofensiva, mas para Nietzsche ela descrevia algo específico. Não era apenas seguir regras ou viver em sociedade. Era viver sem pensar, viver sem escolher, viver segundo valores que você nunca criou. O ponto mais perturbador é que a maioria das pessoas acredita sinceramente que é independente. Acredita que pensa por conta própria, que suas opiniões são realmente suas, que escolheu a própria vida. Mas Nietzsche observou algo inquietante. Quase ninguém percebe quando está vivendo como parte do rebanho. Porque o rebanho não parece uma prisão. Ele parece conforto, parece pertencimento, parece segurança. E por isso é tão difícil escapar. Para entender isso, precisamos voltar a um diagnóstico que Nietzsche fez sobre a mente humana. Segundo ele, existem dois tipos de moralidade que moldam a sociedade: a moralidade do Criador e a moralidade do rebanho. A primeira nasce da força, a segunda nasce do medo. E o que ele descobriu sobre essa segunda moralidade muda completamente a forma de enxergar o mundo moderno, porque ela domina redes sociais, ambientes de trabalho, universidades, relações. Nietzsche chamou isso de moralidade de escravo. Ele não falava de escravidão literal, mas de uma mentalidade. Quando pessoas se sentem impotentes, algo curioso acontece. Elas começam a redefinir valores. Em vez de admirar força ou independência, passam a glorificar submissão, obediência e conformidade. Muitas virtudes sociais nasceram assim, não como expressão de força, mas como adaptação ao medo. E aqui surge uma das ideias mais perigosas de Nietzsche. O rebanho não apenas segue regras, ele cria sistemas inteiros para impedir que alguém saia da fila. Porque quando alguém sai, algo perturbador acontece. Ele revela que talvez existam outras formas de viver. E isso ameaça toda a estrutura psicológica do grupo. Observe como a sociedade reage quando alguém começa a pensar diferente. Quando alguém questiona normas, quando decide viver fora do roteiro esperado, quando se recusa a buscar aprovação coletiva. A reação raramente é curiosidade, normalmente é hostilidade, ridicularização, pressão. Mas por quê? Se liberdade é algo que todos dizem valorizar, por que pessoas livres incomodam tanto? Nietzsche acreditava que a resposta está no ressentimento. Ressentimento não é apenas raiva. É a emoção que surge quando alguém inveja aquilo que não consegue se tornar. Em vez de desenvolver a própria força, o ressentido tenta desvalorizar a força do outro. Assim, o rebanho não apenas protege seus valores, ele ataca qualquer ameaça a eles. Porque quando alguém vive de forma autêntica, lembra aos outros de algo desconfortável,
que talvez eles também pudessem viver diferente. Agora, observe o mundo moderno. Redes sociais parecem espaços de expressão individual, mas muitas vezes funcionam como sistemas de vigilância social. Cada opinião é julgada, cada comportamento é analisado, cada divergência pode gerar aprovação ou rejeição. E isso ativa um mecanismo psicológico muito antigo, o medo da exclusão. Durante milhares de anos, ser rejeitado pelo grupo significava morte. Por isso, nosso cérebro desenvolveu uma sensibilidade extrema à aprovação social. Hoje, esse mecanismo continua ativo. Curtidas, comentários, compartilhamentos, cancelamentos. A tecnologia ampliou algo que já existia na natureza humana, a necessidade de pertencer. E quando essa necessidade domina, a autonomia começa a desaparecer. As pessoas ajustam opiniões, suavizam posicionamentos, evitam pensamentos que podem gerar conflito, não porque acreditam nisso profundamente, mas porque o cérebro interpreta discordância como risco. Nietzsche não estava apenas descrevendo o século XIX. Ele estava antecipando algo que vemos todos os dias. Uma cultura onde a maior punição não é a prisão, é a exclusão social. E existe algo ainda mais perturbador. O rebanho raramente percebe a si mesmo como rebanho. Ele acredita estar defendendo valores elevados: justiça, moralidade, virtude. Mas Nietzsche via uma armadilha nisso. Quando valores são impostos pelo grupo, deixam de ser virtudes autênticas. Eles se tornam ferramentas de controle. Quanto mais pessoas acreditam estar moralmente corretas, mais agressivamente defendem o sistema. Esse fenômeno aparece várias vezes na história. Sócrates foi condenado por corromper a juventude. Galileu foi julgado por desafiar crenças dominantes. Pensadores que questionam estruturas raramente são recebidos com abertura. São vistos como ameaças. Mas Nietzsche acreditava que o maior perigo não é a opressão externa. É quando a mente internaliza o rebanho. Quando a pessoa começa a censurar a si mesma. Quando abandona ideias antes mesmo de explorá-las. Esse processo também foi estudado por Carl Jung. Jung acreditava que a sociedade reprime partes importantes da individualidade. Tudo que é reprimido não desaparece, vai para o inconsciente. Ali forma o que ele chamou de sombra. A sombra contém instintos, desejos, ambições e potencial criativo. Quando alguém vive totalmente alinhado ao rebanho, essa sombra cresce. E quanto mais ela cresce, mais tensão psicológica se acumula. Porque existe uma parte da mente que sabe que existe algo além da vida automática, que existe mais potência dentro de você. Mas enfrentar isso exige algo raro: coragem intelectual, coragem de questionar tudo, coragem de olhar para dentro, coragem de suportar a solidão. Porque sair do rebanho não significa apenas mudar opiniões. Significa abrir mão de algo que a maioria das pessoas busca desesperadamente: aceitação. E aqui surge um dos conflitos mais difíceis da vida. De um lado está o desejo de verdade, do outro, o desejo de pertencimento. E muitas vezes, pertencimento vence. Nietzsche acreditava que poucos suportam o peso da própria liberdade.
Porque liberdade verdadeira não é fazer qualquer coisa. É assumir responsabilidade total pelas próprias escolhas, sem desculpas, sem aprovação garantida. Mas para chegar a esse ponto, algo precisa acontecer primeiro. Uma ruptura, um momento em que a pessoa percebe que quase tudo o que acreditava sobre si mesma foi herdado. Ideias sobre sucesso, moralidade, identidade, o que significa uma vida boa, tudo absorvido, pouco questionado. E quando essa percepção surge, aparece uma pergunta inevitável. Se esses valores não são realmente meus, então quem sou eu? Muitas pessoas recuam nesse momento, porque continuar essa investigação pode destruir ilusões confortáveis, pode revelar que muitas escolhas foram guiadas por medo. Medo de rejeição, medo de fracasso, medo de ser diferente. Mas Nietzsche acreditava que essa ruptura é o verdadeiro começo da liberdade. Só que quando a estrutura antiga cai, surge um vazio. Um espaço onde antigos valores não fazem mais sentido e novos ainda não nasceram. Esse momento ele chamou de niilismo, não como teoria, mas como experiência psicológica. Nem todo mundo consegue atravessar esse vazio. Alguns voltam correndo para o rebanho, outros tentam preenchê-lo com distração constante. Entretenimento infinito, opiniões prontas, conflitos superficiais. Qualquer coisa que evite a pergunta mais difícil. Se você realmente estivesse livre do rebanho, que tipo de vida criaria? Essa pergunta remove todas as desculpas. Coloca algo enorme nas mãos do indivíduo. Responsabilidade. E é aqui que muitos percebem algo desconfortável. Talvez o rebanho não exista apenas porque alguém impõe. Talvez ele exista porque oferece algo extremamente sedutor. Proteção contra o peso da própria liberdade. Mas Nietzsche também acreditava que existe algo dentro do ser humano que resiste a essa proteção. Uma força que empurra alguns indivíduos para fora do conforto coletivo. Ele chamou essa força de vontade de potência. Não significa dominar os outros. Significa expansão, crescimento, superação constante. É a força que impulsiona artistas, pensadores e inovadores. Mas ela também cria conflito. Porque quanto mais alguém desenvolve autonomia, menos ele se encaixa no rebanho. E quanto menos se encaixa, mais pressão social aparece. E é aqui que surge um momento perigoso. Quando alguém se afasta do rebanho, descobre algo inesperado. O sistema não reage apenas com rejeição. Às vezes, reage com algo mais sutil, sedução. Ele oferece um caminho mais fácil. Um caminho onde você pode continuar se sentindo especial, sem realmente sair do rebanho. Uma armadilha tão sofisticada que até pessoas que acreditam ter despertado muitas vezes continuam presas nela. E é exatamente sobre essa armadilha invisível que precisamos falar agora. Porque, segundo Nietzsche, existe uma forma de rebanho muito mais perigosa do que todas as outras. Uma forma que quase ninguém reconhece. E quando você percebe como ela funciona, a maneira como você enxerga a sociedade e a si mesmo pode mudar completamente. O momento em que alguém acredita ter escapado do rebanho é, paradoxalmente, um dos momentos mais perigosos da jornada intelectual.
porque é exatamente aí que surge uma nova forma de ilusão. Uma ilusão mais sofisticada, mais sedutora e mais difícil de perceber. Nietzsche percebeu algo importante. O ser humano tem uma habilidade extraordinária de transformar qualquer rebelião em identidade. E quando uma rebelião vira identidade, ela lentamente se transforma em um novo tipo de rebanho. Pense por um instante. Quantas pessoas hoje acreditam ser completamente independentes porque discordam da maioria? Porque criticam a sociedade? Porque dizem não seguir o sistema? Porque acreditam enxergar a verdade que os outros não veem? Mas Nietzsche faria uma pergunta desconfortável. Você realmente pensa por si mesmo ou apenas mudou de grupo? Existe uma grande diferença entre sair do rebanho e apenas entrar em outro. Na superfície, a pessoa parece rebelde, mas psicologicamente o mecanismo continua o mesmo. Ela ainda busca pertencimento, ainda busca validação, ainda busca aprovação, apenas de um grupo diferente. Esse fenômeno aparece constantemente no mundo moderno. Movimentos que começam como questionamentos profundos, muitas vezes acabam se tornando novas ortodoxias, novos dogmas, novas tribos. E dentro dessas tribos, o pensamento crítico volta a desaparecer, porque toda tribo cria regras invisíveis. O que pode ser dito, o que não pode, quais ideias são aceitas, quais provocam rejeição. E, de repente, a pessoa que acreditava ter escapado do rebanho está novamente ajustando opiniões para se encaixar. A diferença é que agora ela se sente intelectualmente superior. Isso torna a armadilha ainda mais poderosa. Nietzsche via nisso um dos maiores perigos da mente humana. A necessidade de pertencimento é tão profunda que consegue se infiltrar até mesmo na rebeldia. Por isso, ele acreditava que a verdadeira independência intelectual é extremamente rara, porque ela exige algo que poucas pessoas estão dispostas a enfrentar: solidão. Não a solidão física, mas a solidão psicológica. A capacidade de existir sem depender da validação constante de um grupo. Essa habilidade é mais difícil do que parece. Desde a infância, somos treinados para algo diferente. Aprendemos que aprovação significa segurança e que rejeição significa erro. Isso cria uma associação poderosa no cérebro. Pertencer é confortável. Discordar parece perigoso. Estudos mostram que rejeição social ativa regiões cerebrais semelhantes às envolvidas na dor física. Para o cérebro humano, exclusão realmente dói. Isso explica por que tantas pessoas silenciam suas próprias percepções para manter a harmonia social. Explica por que tantas ideias nunca são exploradas e por que tantas pessoas vivem vidas que nunca escolheriam conscientemente. Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas não vive de forma criativa. Elas seguem caminhos pré-determinados, crescem com certos valores, entram em certas carreiras, buscam símbolos de sucesso e só muito tarde surge uma sensação difícil de explicar. A sensação de que algo essencial foi perdido. Nietzsche chamava isso de viver de forma reativa. Uma vida guiada por expectativas externas, em vez de direções próprias. Mas criar direções próprias exige algo radical. Exige questionar até mesmo
aquilo que parece óbvio. Por exemplo, o que realmente significa sucesso? A maioria responde automaticamente: dinheiro, status, reconhecimento. Mas esses valores são realmente seus? Ou foram absorvidos pela cultura? Sociedades criam definições de sucesso e indivíduos passam a persegui-las sem investigá-las. Nietzsche via isso como uma forma sofisticada de domesticação. A sociedade molda desejos e depois convence o indivíduo de que esses desejos são pessoais. Quando alguém decide viver fora dessas definições coletivas, a reação social costuma ser curiosa. Às vezes, vem como preocupação. Você tem certeza disso? Às vezes, como crítica. Isso não é realista. Às vezes, como ridicularização, mas raramente como curiosidade genuína. Porque quando alguém rompe com padrões sociais, ele cria uma ameaça invisível. Ele mostra que talvez os caminhos estabelecidos não sejam inevitáveis. Maquiavel observou algo semelhante. Segundo ele, quem desafia a ordem existente encontra dois problemas. Os que se beneficiam da ordem atual se tornam inimigos. E aqueles que poderiam se beneficiar da nova ordem ainda não acreditam nela. Resultado: o inovador frequentemente fica sozinho. Nietzsche sabia disso. Por isso, ele não romantizava o processo de se tornar um indivíduo. Ele sabia que isso envolve conflito externo e principalmente interno. Porque abandonar valores herdados leva a uma pergunta difícil. Se não existe um roteiro pronto, então como viver? Nietzsche acreditava que cada pessoa precisa responder isso por si mesma. Não existe fórmula, existe apenas o processo de criação. Criar valores, criar direção, criar significado. Aqui surge uma diferença fundamental entre duas formas de viver. A primeira é viver buscando aprovação. A segunda é viver buscando expansão. Quando alguém vive buscando aprovação, suas decisões são guiadas pela reação dos outros. O que vão pensar? Isso é aceitável? Esse tipo de vida tende a produzir estabilidade, mas raramente produz originalidade. Por outro lado, viver buscando expansão exige enfrentar incerteza. Crescer significa ultrapassar limites. E ultrapassar limites sempre gera desconforto. Nietzsche via o desenvolvimento humano como um processo de autossuperação contínua. A pergunta mais importante não é: estou certo? Mas sim, estou crescendo? Crescimento exige confronto com limitações. Exige destruir versões antigas de si mesmo. Jung descreveu algo semelhante no processo de individuação. Tornar-se um indivíduo completo exige integrar partes da psique que foram reprimidas. Instintos, ambições, sombras. Quando essas partes são negadas, elas não desaparecem. Elas retornam como frustração, inveja ou ressentimento. Exatamente o tipo de energia que alimenta o rebanho. Muitas vezes, o rebanho é formado por indivíduos que abandonaram sua própria potência. E quando alguém abandona sua potência, começa a desconfiar daqueles que não abandonaram. Por isso, Nietzsche dizia que a mediocridade organizada frequentemente tenta puxar para baixo tudo aquilo que se eleva. Não necessariamente por maldade,
mas porque excelência expõe uma verdade difícil. Talvez nós também pudéssemos ir além, mas não fomos. Então surge uma pergunta essencial: como escapar tanto do rebanho tradicional quanto do rebanho rebelde? Nietzsche não ofereceu respostas simples, mas apontou uma direção. Uma vida autêntica exige 3 coisas raras. Primeiro, honestidade brutal consigo mesmo. A capacidade de observar suas próprias motivações sem auto-engano. Quantas opiniões realmente nasceram da sua reflexão? E quantas vieram da necessidade de aceitação? Segundo, coragem para suportar isolamento temporário. Quem pensa profundamente, inevitavelmente se afasta de certos consensos. Não por arrogância, mas porque reflexão genuína raramente produz conformidade automática. Terceiro, compromisso com autossuperação. Para Nietzsche, o ser humano não é algo fixo. É um projeto em construção. Uma ponte entre o que somos e o que podemos nos tornar. Mas atravessar essa ponte exige disciplina interior, exige confrontar preguiça mental, exige escolher crescimento, mesmo quando o crescimento é difícil. Essa talvez seja a essência da mensagem de Nietzsche. Ele não queria ensinar as pessoas a serem rebeldes. Queria algo muito mais radical, que se tornassem criadores. Criadores de valores, criadores de significado, criadores de si mesmos. E isso muda completamente a forma de olhar para a vida. A pergunta deixa de ser: o que o mundo espera de mim? E passa a ser: o que eu sou capaz de criar? Essa pergunta é libertadora e assustadora, porque ela remove todas as desculpas. Ela coloca a responsabilidade nas suas mãos. Muitos preferem o conforto. Preferem seguir trilhas prontas. E não há problema em reconhecer isso. O erro é acreditar que você é livre, sem nunca examinar as correntes invisíveis que moldam sua mente. Talvez essa seja a pergunta mais importante. Quantas das suas ideias realmente nasceram de você? Quantas escolhas foram realmente conscientes? E quanto da sua vida está sendo vivido no piloto automático do rebanho? Nietzsche acreditava que o despertar começa exatamente aí. No momento em que você começa a observar sua própria mente. No momento em que percebe que muitas certezas são herdadas e que talvez você tenha muito mais poder de criação do que imaginava. Mas essa descoberta exige algo raro: coragem de pensar, coragem de questionar, coragem de se tornar algo que ainda não existe. Se esse tipo de reflexão te provoca, então você já deu um passo que a maioria das pessoas nunca dá. E me diga uma coisa: você realmente pensa por conta própria? Ou ainda está descobrindo o quanto do seu pensamento foi moldado pelo rebanho? Deixe seu like e inscreva-se no canal.